Fala, meus queridos e queridas. Hoje a gente vai falar de uma IA que chegou um pouquinho atrasada no mercado, mas é de uma empresa muito conhecida no ramo de tecnologia, que tem uma reputação gigantesca, é uma das maiores empresas do mundo e trouxe uma ferramenta muito poderosa, que tem umas funcionalidades bem interessantes para dar aquela acelerada na nossa produtividade. Então, sem mais delongas, bora lá. Eu sou o Guilherme Augusto, esse é o canal Revolução Generativa e hoje a gente vai falar dele, o Google Gemini. Bom, pessoal, estou aqui na tela do Gemini já, no nosso prompt que eu dei uma limpada aqui. E, como sempre, eu vou deixar os links da ferramenta só passando aqui. O Gemini ele pode ser acessado pela web, gemini.google.com. Pode ser acessado pelo seu Android, então é só baixar o aplicativo aqui, joga Google Gemini na Play Store e também na App Store. Só colocar Google Gemini, todos eles são na versão de graça para baixar. Antes da gente começar aqui a explorar as funcionalidades da ferramenta, eu vou falar também das licenças do Gemini. Então eu vou colocar um quadro aí com comparativo das licenças e a gente vai abordar os pontos mais importantes. Então na parte de preço, o gratuito, como o nome já diz, é gratuito mesmo. O Pro é R$ 96,99 por mês atualmente e o Ultra é R$ 1.415 por mês. Falando de modelos de IA disponíveis, o gratuito ele tem o Flash e o Pro limitado. O Pro é realmente muito limitado. É questão de trocar 4, 5 mensagens ali no modelo Pro e ele já falar que o limite foi excedido. A licença Pro, você conta com o modelo Flash e o Pro com Deep Research, que seria uma busca bastante aprofundada na internet. E a licença Ultra, você tem o modelo Flash e o modelo Pro com Deep Think, que aí é um raciocínio mais aprofundado. Falando da integração com os outros aplicativos de escritório, vamos assim dizer, do Google, que seria o Docs, o Sheets e o Slide, é basicamente o Office do Google, o gratuito não tem essa integração, enquanto o Pro e o Ultra também tem. Integração com o Notebook LM, o gratuito tem um acesso bastante limitado, enquanto o Pro tem um acesso Plus e o Ultra tem um acesso Premium. Isso é diferenciado por funcionalidades que cada um tem. O Pro ele tem algumas funcionalidades a mais que o gratuito e o Ultra tem todas as funcionalidades. Em relação ao multimídia, gratuito você consegue fazer a geração de imagens apenas. O Pro ele já tem o famoso View 3, porém com 1.000 créditos por mês e você consegue gerar vídeos também. E a licença Ultra você consegue gerar imagens e vídeos com o View 3, porém você tem 15.000 créditos por mês. Em relação ao armazenamento, na licença gratuita você tem 15 GB, no Pro você tem 2 TB e no Ultra você tem 30 TB. Agora bora lá começar a explorar as funcionalidades. Voltando aqui para a tela inicial do Gemini, eu pedi para dar uma limpada na nossa conversa para a gente começar do zero aqui. E a primeira coisa que vale a pena explicar são os modelos que ele tem. Eu estou usando a licença Pro e ela tem dois modelos de IA. Ela tem o 2,5 Flash e o 2,5 Pro. O Flash é focado em tarefas do dia a dia que você quer aquela resposta mais rápida e são coisas mais simples dele fazer. Já o Pro são perguntas e conversas mais profundas, focadas em raciocínio, matemática e programação. Eu vou usar o Pro em todo o vídeo aqui. E a primeira funcionalidade que a gente vai falar é o resumo de vídeos do YouTube. Então vamos supor que você precisa fazer uma apresentação, alguma coisa do tipo, e vai ver um vídeo longo, uma palestra longa do YouTube. Ao invés de você fazer isso, você vai lá e pede para o Gemini resumir para você. Então vou jogar o vídeo aqui que a gente vai usar de exemplo, que é um vídeo bem longo. Aqui, ó. Welcome to the vídeo de 3 horas e 50 minutos praticamente, do Andrew Huberman. E ele é um vídeo focado em saúde, perda de peso, perda de gordura no caso, e construção muscular. O Gemini vai fazer isso aqui para você em segundos. Vou jogar aqui o prompt para a gente, usando o modelo Pro, então ele vai demorar um pouquinho mais, e eu vou tirar esse canvas aqui, porque aí ele faz isso em um documento. Eu vou colocar só para ele colocar em um texto simples mesmo, então eu vou desativar essa opção canvas. Então vamos lá. Ele demora um pouquinho, eu vou dar uma editada no vídeo, daqui a pouco ele já volta com o prompt, com a resposta pronta no caso. Ó, voltamos aqui. Ele já colocou aqui pra gente resumo. Então, resumo para a apresentação, 100 dicas para um estilo de vida saudável. Então ele já pegou o assunto principal do vídeo ali, e aí ele colocou aqui, ó. Introdução, pilar de nutrição, os tópicos que ele aborda nesse pilar, pilar de exercício físico, os tópicos que ele aborda nesse pilar, pilar de saúde mental e assim vai. E aí ele coloca aqui, ó, espero que este resumo seja um ótimo ponto de partida para a sua apresentação. Se você quiser, você pode pedir para ele ser mais específico em um determinado pilar. Então vou colocar aqui, ó, por favor, ser mais específico no resumo do pilar 4. Traga mais detalhes destes
assuntos. Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Ó, aqui ele trouxe aqui pra gente, ó. Aqui está uma versão atualizada do resumo com o pilar 4, bem-estar geral, expandido com os detalhes específicos que você pediu. Então vamos ver o que ele deixou no pilar 4. Aqui ele já coloca um textinho um pouco maior. E aí você vai customizando o texto da maneira que você quiser, vai dando aquela refinada no prompt. Então essa é a primeira funcionalidade que eu acho que é bem interessante, que só o Gemini faz, que é o resumo de vídeos do YouTube. E aí tanto faz a duração, tá? Bora para a próxima funcionalidade. A outra funcionalidade que é bem legal e bem recente do Gemini são as ações agendadas. O que seria isso? Basicamente, alguma busca que você quer que ele traga para você, que você deixa agendado. Alguma busca, algum resumo, alguma coisa desse tipo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês com o seguinte prompt. Deu uma detalhada grande até, né? Cria a seguinte ação agendada. Então isso aqui é o comando, você passando esse comando ação agendada, ele já vai criar para você. Receber uma newsletter em português do Brasil com resumos das notícias e blá 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 blá. O que eu estou pedindo aqui basicamente é para ele trazer as principais notícias de game, de preferência estrangeiras, mas em português, resumindo, e colocar aqui no final o número atual de venda dos consoles de do videogame, né? Nintendo Switch 2, Play 5 e o Xbox Series X. O agendamento dessa ação deve ser diário, exceto aos domingos e disparado às 10. Então já deu aquela detalhada maior. Vou desativar o Canva aqui que não precisa e dei um Enter. E aí ele já criou pra gente aqui, ó. Sua newsletter de games foi agendada com sucesso, será enviada para você de segunda a sábado às 10 da manhã. Você pode me pedir a qualquer momento para editar ou excluir a ação que você agendou. Então ele colocou aqui o link da ação, você pode pausar ou você pode excluir. Vale lembrar que para você consultar as ações que você tem agendado, você coloca aqui em configurações e ajudas e vai em ações agendadas. Aqui a gente tem duas ações agendadas, uma que eu criei para dar uma estudada e aí aqui a gente criou agora, que também é do mesmo assunto, né, de games. Lembrando que ações agendadas, esse recurso só está disponível da licença Pro para cima, então no caso licença Pro e Ultra. Voltando aqui para nossa conversa, eu vou pedir para ele fazer o disparo da ação agora. Por favor, disparar essa ação agendada agora. E aí ele trouxe aqui pra gente, ó. São as notícias aqui dos games, ó, lançamentos da semana, Nintendo anuncia bundle, retorno do Donkey Kong e etc. E aí ele tá trazendo aqui pra gente as vendas do Switch 2, do Play 5 e do Xbox Series X. Não gostei desse formato de newsletter, eu quero que ele coloque os links aqui pra gente, é só pedir. Além de listar as notícias, também colocar os links para que possam ser lidas na íntegra. Ó, aqui ele trouxe pra gente as mesmas notícias e agora com os links aqui da notícia. Então eu vou clicar nesse aqui, ó, da IGN. E aí já tá trazendo aqui, ó, Video Games Release Dates, The Biggest Games, blá 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 blá. Então, eu já editei o formato que eu quero receber a newsletter e aí no próximo disparo agendado, que seria todo dia às 10 da manhã, exceto domingo, ele já vai trazer nesse formatinho aqui pra gente. Inclusive até as vendas aqui dos videogames, ele também tá colocando o link aqui da página, né? E mais uma coisa, não gostaria de receber essa newsletter também às quartas. Por favor, excluir esse dia da ação agendada. Ó, ele já fez aqui a alteração da ação agendada. Vai ser disparada segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Quarta-feira foi removida como você solicitou. E aí, se eu não quiser mais, se eu quiser deletar, é só colocar aqui. Não quero mais receber esse resumo. Por favor, excluir essa ação agendada. E aí ele colocou aqui, ó, a ação agendada foi excluída com sucesso. Se a gente entrar no nosso menu de ações agendadas agora, só vai ter uma ação e não as duas, não a segunda que eu tinha criado agora para o vídeo. Então é isso. Voltando aqui para a nossa conversa. Essas são as ações agendadas. Lembrando que o disparo também chega no seu Gemini se estiver instalado no seu celular. Essa é uma funcionalidade bem interessante que eu só vi até agora no Gemini, algo parecido.
bora lá para a nossa próxima funcionalidade. Bom, seguindo aqui com as maravilhas do Gemini, agora eu vou mostrar para vocês o tipo de resumo do Gemini que ele consegue fazer. Não é só aquele resumo comum que a gente está acostumado, que ele simplesmente faz um texto. Ele faz para a gente um jogo para você estudar de uma forma mais divertida algum PDF que você queira. Então eu vou dar um exemplo para vocês, abrindo aqui o seguinte PDF, ó. PDF do site apostilano.com. E é um PDF de Visual Basic, é um guia de Visual Basic, e esse guia tem 222 páginas. Então só aí a gente já consegue uma funcionalidade bem legal, uma vantagem, que é PDFs com um tamanho um pouquinho maior. Nesse caso aqui, tem 222 páginas, a gente vai jogar no Gemini, e eu não vou pedir simplesmente para ele fazer um resumo. Eu vou pedir para ele fazer um jogo para que eu consiga estudar de uma forma mais interativa, algo desse tipo. Então eu vou jogar o seguinte prompt aqui, ó. E vou subir o documento. Joguei o documento aqui. E o prompt é o seguinte. Estou subindo um arquivo em PDF que é um guia de estudo para a linguagem de Visual Basic. Gostaria que você gerasse um quiz de perguntas e respostas com a aparência de um jogo de videogame retrô. O jogo deve seguir os requisitos abaixo. Aí eu coloquei aqui algumas coisinhas, pedi para ter uns gráficos interativos, etc. E aí eu coloquei só 6 perguntas, mas aí dá para você colocar 10, 20, 30, 40, 50 perguntas, quantas você quiser, que você ache que faz sentido para você estudar. E uma coisa que eu coloquei aqui também é para ele colocar uma progressão gradual da dificuldade das perguntas. Lembrando que, como a gente vai pedir para ele criar uma espécie de aplicativo, tem que deixar a opção Canvas ligada, ativada, né? Então bora lá. Acabou a geração aqui do nosso joguinho. E olha só que coisa incrível. Eu já tentei fazer isso no Copilot, já tentei no ChatGPT, eu não consegui. No Gemini Pro eu já consegui fazer isso. Primeira coisa, eu não coloquei aqui na hora da geração, mas é o seguinte, ele gera um código gigantesco aqui em HTML para fazer esse joguinho aqui pra gente. Então não é um negócio que ele faz com mágica, né? Ele tem um código aqui todo por trás, você pode inclusive copiar esse código e colocar em outro lugar que você queira para executar depois. E aí ele te dá a prévia do jogo. Olha que coisa incrível, cara. Ele coloca um título, coloca um subtítulo aqui, a batalha contra o vírus da sintaxe, uma imagenzinha. E aí ele coloca uma historinha aqui, ó. O sistema da Newted Modas foi corrompido. Apenas você pode consultar o código e derrotar os 6 bugs. Responda corretamente para restaurar o sistema. E aí ele dá essa aparênciazinha de joguinho de DOS, né? Muito legal. Então vamos lá, ó. Então é o sistema contra o vírus. E aí tem um bugzinho aqui, ó. Aí eu vou responder aqui qualquer coisa. Eu acho que o bug vai ganhar, né? Infelizmente. Mas vamos embora. Já tô tomando um pau aqui, ó. Tô errando todas aqui. Acertei uma aqui, ó. O sangue subiu. Ó, que legal. Ó, olha lá. Ó. Sistema corrompido. Perdi. Sua pontuação final. 2 de 6. Aí ele coloca um outro emojizinho aqui, ó. Um outro gifzinho, né? O vírus de sintaxe venceu desta vez. Estude o guia e tente novamente, programador. Jogar novamente. E aí você pode seguir aqui várias vezes para você ir testando seus conceitos de uma forma mais divertida. Olha que coisa incrível, tanto para você estudar alguma coisa mais chata assim, quanto para colocar para uma criança, né? Isso aqui para uma criança estudar, né? Claro, outros assuntos mais voltados para a escola, mas isso aqui para colocar para uma criança, aí colocar primeiro 10 questões, depois 15, depois 20, assim vai. Cara, a criança vai se divertir e vai estudar. Então essa é uma funcionalidade extremamente interessante e você consegue fazer com arquivos de PDFs num tamanho bastante grande, assim. Eu já testei com 20, 30, 40 megas e o Gemini Pro, ele conseguiu fazer o resumo e fazer o joguinho aqui em cima. Então agora, as coisas do Gemini puro aqui, Gemini Pro, eu já explorei nesse vídeo. Acho que já são coisas que fazem bastante sentido, são coisas que são inéditas do Gemini. E aí agora a gente vai falar da integração do Gemini com as outras aplicações do Google Workspace. Bora conhecer e vamos falar primeiro do Drive. Então agora eu estou numa pasta do Google Drive e a gente vai falar das partes que o Gemini fica presente aqui nas aplicações da Google. Aqui ele já está com o símbolozinho dele aqui. Então antes da gente começar aqui as funcionalidades dele no Drive, no Docs, no Sheets, etc., vale ressaltar o seguinte, você vai precisar ativar algumas opções no seu Gmail. Não faz muito sentido ser no Gmail, mas é o que o Google achou melhor. Então, eu estou colocando as imagens aí. É o seguinte, você vai ativar essa parte de recursos inteligentes no Gmail, Chat, Meet, isso é tudo na configuração do seu Gmail.
E essa outra opção, gerenciar as configurações de recursos inteligentes no Workspace, você acessa ela e e ativa esse recurso inteligente no Google Workspace e recursos inteligentes em produtos do Google, em outros produtos do Google. Aí sim, já está tudo no esquema, já está tudo ativado para a gente usar em todos os aplicativos aí do Google Workspace. Voltando aqui para o Drive, eu tenho uma pastinha que eu criei de teste. A gente tem quantos arquivos aqui? 5 arquivos selecionados. Na verdade, 4 arquivos e uma pasta, né? E aí eu vou pedir para o Gemini o seguinte, eu vou entrar aqui na opção do Gemini, você tem um atalhozinho aqui, ó, mostra informações sobre esses arquivos, mas eu vou entrar por aqui que ele te dá algumas opções a mais. Resumir o conteúdo desta pasta, analisar cada arquivo e o que o Gemini pode fazer com as pastas no Google Drive. Então aqui ele coloca algumas opções que você pode fazer, limitar suas buscas a pastas específicas, resumir o conteúdo da pasta, mover arquivos entre pastas, então você consegue até fazer manipulação de arquivo. Mas o que eu quero fazer agora é explorar melhor os arquivos. Então eu vou colocar aqui, ó, analisar cada arquivo desta pasta. Ó, então ele fez um resumo aqui grande até. E aí ele fala, ó, a pasta teste contém 6 arquivos, com a maioria sendo planilhas e documentos. Com base na revisão desses arquivos, a pasta parece conter documentos relacionados a operações de negócio, como gerenciamento e segurança da informação e etc. Né? Não vou ler tudo aqui para o vídeo não ficar muito grande. O que eu acho bem legal é o seguinte, ele faz uma tabela para você. Então, se eu tenho aqui 4 arquivos e mais uma pasta, ele já coloca até os arquivos que estão dentro da pasta. Ó, aqui, ó, certificação, perguntas e respostas AMC, que é essa pasta certificação AMC. Então ele já consegue listar também os arquivos que estão dentro das pastas e provavelmente suas subpastas também. E aí você consegue jogar até para uma planilhinha do Google aqui para você ter um controle melhor. E aí ele gera um link aqui, ó. Então isso aqui é muito legal. E ele coloca até o link dos arquivos já, ó. Então tá aqui o nome dos arquivos, tá aqui a visão geral, então já faz um resuminho e tópicos chaves. Isso se você tiver tópicos chave, né? Isso se você tiver aqui 10, 20, 30, 40, 100 arquivos, e aí você vai, abre a pasta e, meu, o que eu tenho aqui, né? Um negócio que eu não mexo há anos e tal. Você vai lá, coloca pro Gemini resumir e ele já te dá todo um overview, coisa que você demoraria muito tempo para fazer. Então isso aí é uma funcionalidade bem interessante. E a outra coisa é a seguinte, nessa mesma conversa eu vou fazer o seguinte, ó. Peço que liste os arquivos mais importantes para exibir para um funcionário que está em sua primeira semana de trabalho no time. Ó, ele passou aqui para a gente, ó. Vamos ver o que ele recomenda. Para um funcionário em sua primeira semana no time, focado em entender as operações dos projetos, os arquivos mais importantes seriam documentos e requisitos do projeto, PRD, Standard Operating Procedures e Template Avaliação Produto, Product Feedback Template. Os arquivos relacionados a perguntas e respostas para a certificação AMC são mais específicos e provavelmente não seriam prioridade na primeira semana, a menos que o funcionário esteja diretamente envolvido com o Amazon Ads desde o início. Então você vê que ele já consegue até julgar baseado no contexto dos arquivos, você vê que ele varre todos os arquivos, o conteúdo dos arquivos, para te passar as situações mais específicas que ele acha melhor para te recomendar. Então isso é uma funcionalidade muito legal que você consegue fazer em poucos segundos, você varre a pasta inteira, vê o melhor contexto, pede para ele te recomendar os arquivos para o melhor contexto e, cara, em segundos ali você já consegue resolver o seu problema com o Gemini. Então agora eu vou mostrar para vocês as integrações do Gemini com o Google Docs. Tem duas coisas aqui. Eu vou mostrar as integrações que ele faz com um documento em português e depois eu vou mostrar o que o Gemini faz com um documento em inglês, porém o Gemini na versão em inglês também, tá? Infelizmente tem algumas funcionalidades que não estão disponíveis na versão em português e que são bem interessantes. Então vamos lá. Esse aqui é o documento em português, que é o projeto Phoenix, plataforma CRM da próxima geração. Então aqui ele já traz de cara pra gente, se ele não abrir o Gemini aqui na barra lateral, você clica aqui nesse botão, mesmo esquema do Drive ali, ele fica aqui do lado do seu perfil, né? E aí ele já traz aqui para você de cara o resumo do documento, então você pode pegar esse resumo aqui, pega ele inteirinho aqui, opa, que eu selecionei coisa errada aqui, deixa eu acertar, agora sim. E aí você consegue colocar aqui, ó, resumo, e aí você já consegue colar aqui todo o resuminho, ó, ele já vai bonitinho aqui para você. Se você não quiser com essa formataçãozinha azul, você dá um Ctrl Shift V e aí ele já cola só o texto simples e você vai lá e dá uma formatada a mais.
E aí tem uma outra funcionalidade bem legal aqui, que é o seguinte: se você acha que esse documento não está muito bom, se ele não está mal escrito, sei lá, até não está muito apresentável, você coloca aqui, ó, refine este documento. Ó, então aqui ele já trouxe o documento refinado, e aí uma parte que eu acho bem legal é que você consegue já inserir isso daqui. Eu vou colocar lá no final do documento para não perder o documento inteiro. Então você coloca aqui o seu cursor no finalzinho aqui, ó. Vou tirar essa formatação em itálico e pular a página. E aí você consegue ter uma segunda versão do documento mais refinada, ó. Inserir. Ó, vou subir aqui. E aí ele está aqui, ó. Beleza, vamos dar uma olhada nesse documento do Projeto Phoenix de forma mais light. Então vou tirar esse texto aqui, né, que não faz sentido. E aí você teria uma apresentação um pouco mais resumida e um texto um pouco mais limpo, né? Não aquele texto tão técnico assim. Então isso aqui é legal para você mostrar para uma pessoa um pouco mais operacional e menos técnica, no caso desse projeto que seria um projeto de CRM, né? Então é outra função bem legal aí do Google Docs. Tanto o resumo do documento, que você pode colocar lá em cima, quanto esse texto mais refinado e mais simplificado. Uma outra funcionalidade que eu vou mostrar agora só está disponível no Gemini em inglês, que é a função AI Summary. Então eu vou alterar meu perfil aqui para inglês, a linguagem do meu perfil para inglês. Eu volto aqui com um documento em inglês aberto, que seria este documento aqui, Standard Operating Procedures. E aí a gente já volta para eu mostrar essa última função que é bem interessante também. Beleza, agora a gente vai falar da funcionalidade presente no Google Docs em inglês, integrado ao Gemini, obviamente, que é a função AI Summary. Estou aberto um documento em inglês aqui, e eu estou com o meu Gemini agora e o meu Google Docs também traduzido para inglês, na versão em inglês. Ao invés da gente fazer aquele resumo simples que a gente fez na versão em português, que era estático, agora a gente vai fazer um resumo dinâmico. Então, eu vou colocar aqui embaixo dessa coluna de classification, criar aqui uma linha a mais, e aí eu vou colocar o seguinte, ó, @AI Summary. E pronto, ele já colocou aqui pra gente um resumo bem pequenininho, só que ele é dinâmico. Então eu dou um OK aqui, Accept Changes, ele fica aqui fixo pra gente, e a gente tem esse botão de refresh. Então, por exemplo, ele está falando aqui da empresa Gamatech Solutions. Eu vou pegar tudo que tem Gamatech aqui, vou dar um Ctrl F, e vou substituir, deixa eu jogar aqui, ó, vou substituir por Inovatec. Esse aqui eu vou substituir. Esse que está dentro do resumo não vou substituir, ele vai mudar dinamicamente depois, vou dar um Next. E aí eu vou substituir o restante aqui. Tem mais um e acabou. Beleza. Então aqui ele continua como Gamatech. Se eu der um refresh agora, aí ele já vai ficar como Inovatec. E pronto. Você vê aqui que ele já Swap from Inovatec Solutions, então já não tem mais Gamatech. Então ele sempre escaneia o documento inteiro, você dá um atualizar, você não precisa ficar indo aqui no Gemini, pegando o resumo, pedindo para ele escrever, etc. Você já tem aqui um refresh e pronto. Aí eu vou dar um Accept Change e ele fica aqui. Então esse aqui, nessa versão em inglês, ele é como se fosse um resumo inteligente. Espera aí que eu desci tudo aqui. Aí pronto. Nessa versão em inglês ele é como se fosse um resumo inteligente e aí ele é um pouco mais... é ainda mais produtivo do que aquele resumo estático que a gente consegue gerar aqui no Gemini na barrinha lateral. Então essa é a versão em inglês aí, né? A funcionalidade que só está presente na versão em inglês, o AI Summary. Agora bora falar das integrações do Gemini com o Google Sheets. Aqui é o mesmo esquema do Google Docs. Existem algumas funcionalidades que só estão disponíveis na versão em inglês e outras que tem tanto no português quanto em inglês. Eu vou mostrar primeiro as funcionalidades em português e depois eu vou mostrar uma funcionalidade que eu achei muito legal em inglês, que é um negócio que acelera demais a produtividade também. Então aqui o que a gente vai fazer é gerar uma tabela via prompt. Vou pegar um promptzinho aqui. É o seguinte, essa planilha aqui ela tá vazia. Vou abrir o Gemini aqui, mesmo esqueminha do Docs, está ali do lado do seu perfil, clica nele. E aí ele coloca aqui, ó, o que o Gemini pode fazer por você. Ele te dá um conteúdo aqui, no caso aqui ele não tem conteúdo nenhum porque o documento está em branco, né? Mas eu vou colocar aqui um prompt. Estou pedindo para ele criar uma tabela, já especificando as colunas, para fazer um templatezinho de uma tabela, né? E aí eu já vou pedir para ele preencher com alguns dados de amostra mesmo. Por quê? Às vezes no meu trabalho mesmo eu faço isso, né? Eu preciso mandar um template de uma tabela para o cliente preencher, e aí no caso eu já
coloco umas amostras de dados. Antes eu fazia isso na mão, agora eu já faço com o Gemini aqui em questão de segundos. Já dá uma agilizada grande no meu trabalho, provavelmente no seu trabalho também. Então vamos lá, vamos ver o que ele traz pra gente. Ó, ele trouxe essa tabela aqui. E aí ele fez meio que esse arco-íris aqui, umas combo box, né, colocando as notas, etc. Porque eu pedi para ele criar campos de notas baseado em alguns critérios do produto. Então ele colocou embalagem, textura e etc. Uma nota para cada um desses tópicos. Só que esse campo aqui em combo box ficou meio estranho, ele ficou meio coloridão aqui, tudo meio arco-írisão assim, não ficou muito legal. Então você pode recusar essa tabela do jeito que tá. Você tem o fechar aqui, você tem o inserir. Se você clicar em inserir, ele vai colocar a tabela definitiva aqui. Ou você pode dar um fechar. Eu vou escolher fechar porque eu não gostei. Vou subir lá no começo da tabela. E aí eu vou dar um copiar aqui. Os dados estão corretos, eu só não gostei da formatação. E aí copiei aqui, cliquei aqui nesse botão de copiar e vou dar Ctrl V. E pronto, nossa tabela já está inserida aqui com os dados de amostra que a gente queria. Dou uma formatada nas colunas aqui. Essa de comentários aqui eu não vou deixar muito grande, né, para ela não sair aqui da tela. E pronto, está feita a nossa tabela. O formato de data seguiu o que eu pedi, né, que é o... Deixa eu jogar aqui em cima. Ó, que é o DDD, MM e 4Y aqui, para ser um ano com 4 números, né. Fechei aqui o Gemini. E aí aqui você, sei lá, vou colocar uma média aqui pra gente, ó. Ó, já coloca a média e ele já até coloca as linhas corretas aqui. Aí eu jogo para cá, ó, e aí eu já tenho a média das 4 colunas, dou uma formatada aqui e pronto. A nossa tabela está pronta. Em, sei lá, 1 minuto já fiz uma tabela aqui com 40, né, no caso. Já fiz uma tabela aqui com praticamente 40 linhas de amostra para eu mandar para um cliente, para ele entender o modelo e preencher dessa forma que a gente está pedindo. Então é isso, você consegue gerar tabelas aqui no Google Sheets via prompt do Gemini. E agora eu vou mostrar a função em inglês, que é bem legal também, é bem interessante, bem poderosa aqui que o Gemini faz. E essa é uma função bem legal, que é uma função que ela chama simplesmente AI. Basicamente é o seguinte. Aqui eu coloquei aquela mesma tabela de avaliações do doce de leite, só que eu coloquei tudo em inglês. Aqui é um documento em inglês, o meu Sheets está em inglês e o Gemini também. E aí eu tenho aqui feedbacks, tudo em inglês, e cada um dos feedbacks são focados em um tópico ou em nenhum tópico. Então, eu vou colocar aqui, e aí a gente vai colocar a seguinte função. Vou colocar na barrinha de fórmulas, e eu coloquei aqui, ó, é igual AI, abre parênteses, e aí eu tenho que escrever em inglês também. O que eu estou pedindo é para ele categorizar esse comentário da coluna G, da célula G2, né, que é a primeira célula, em um desses 4 tópicos aqui, Packaging, Texture, Taste, Delivery ou nenhum deles, que é o none. E aí eu coloco só a célula G2 aqui pra gente. Vou dar um igual. Vou colocar aqui. E aí aqui ele já categorizou em 2, ó, Packaging e Delivery. E agora eu só vou arrastar para todas as linhas aqui. E aí ele vai demorar um pouquinho. Vou dar uma cortada no vídeo, a gente volta quando ele já classificar todos eles. E pronto, meus queridos. Tá aqui, ó. Antes ele tava aqui com a barrinha de pensando, né, de carregando, e aí ele já classificou todos eles. Isso aqui eu tenho certeza que salva, ou vai salvar o tempo de muita gente. Infelizmente está presente só na versão em inglês ainda, mas vai salvar o tempo de muita gente, porque isso sim é um negócio que você teria que fazer uns malabarismos, de olhar palavra-chave, sei lá, fazer um monte de fórmula aí para ver se conseguiria classificar. E com essa função AI, você simplesmente fala para analisar o contexto aqui, já trazer a classificação. E olha, dá para ver aqui que ela é bem assertiva, né? Então aqui eu tô falando aqui, ó, the flavor is exquisite, truly delightful, blá blá blá. Então ele tá falando do sabor. Então ele colocou aqui dentro de taste. Aí a gente vai pro outro aqui, ó, the delivery was extremely fast, blá blá blá. Então ele tá falando do delivery. E tem uns aqui que ele classifica como 2, ó. No caso foi uma linha só, foi a primeira, ó. Então ele fala, the packaging was very appealing and kept the products fresh during delivery. Então ele está falando do packaging e também do delivery, ele colocou os dois. Então isso é muito interessante, é um negócio que fazendo manualmente você ia demorar muito tempo. Claro que essa tabela aqui só tem 40 e poucas linhas, mas se fosse uma tabela com 100, 200, 300 linhas, cara, ia demorar muito. E isso, você fazendo por essa função AI, você vai demorar segundos. Então essa era a funcionalidade em inglês que eu queria mostrar, que é muito interessante. E a gente espera que logo esteja disponível em português também. Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso.
Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o Gemini e ver o quanto que ele pode agregar na produtividade, na vida profissional de vocês. A gente mostrou aí algumas funções que ele faz na própria interface do Gemini e também as coisas que ele faz integrado com a parte do Workspace do Google, com o Google Docs, Google Drive, Google Sheets. E passem aí pra gente as funcionalidades que você já usa, já utiliza no seu dia a dia, funcionalidades que ficaram de fora desse vídeo também. E claro, deixa aquele like, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, que isso é muito importante para o engajamento do canal. Comenta aqui também pra gente outras tecnologias de IA, outras ferramentas de IA que vocês querem que a gente aborde aqui. A gente vai dar uma olhada, se fizer sentido a gente vai fazer vídeos também. E é isso, vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.